Deus abençoe. Uma boa tarde com Jesus. Amém. Vamos orar nesse instante. Jesus, estamos aqui, ó Pai, te adorando, exaltando o teu nome, Pai. Felizes em estar na tua casa, Pai bendito, para dar o nosso louvor e honra ao teu nome, Pai. E também, ó Pai, para nos reunirmos aqui nessa reunião especial com os jovens, ó Pai. Pedimos a tua graça, que seja o Senhor falando conosco, Pai. Não queremos apenas ler a palavra ou apenas falarmos, mas queremos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Queremos ouvir a tua voz, ó Pai bendito, sussurrando os segredos ao nosso ouvido, Pai. E abençoe a cada um que veio aqui na tua casa, Pai. Que possa voltar com uma bênção grande, recompensado, Pai bendito. E também pelo pastor, ó Deus, na reunião ali em Toledo, Pai. Abençoe a ele ali. E aqueles irmãos que estão congregados ali. Nós pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar? Então hoje nós temos um trabalho um pouquinho diferente com os jovens, conforme foi anunciado. E eu propus que nós estudarmos o tema do casamento da prima órfã com aquele moço rico de Chicago, que o profeta fala na mensagem. Então eu creio que é um tema muito apropriado para os jovens de todas as idades. Amém? Então, não é que a palavra seja diferente para os jovens, é a palavra de Deus para todos nós. Amém? Mas o trabalho com os jovens ele pode ser feito de uma forma um pouquinho diferente. E então esse é o nosso objetivo nessa noite, que os jovens também participem, e estejam participando, e dê a sua contribuição, orem, adorem a Deus, porque é o culto deles, o trabalho deles. Eu me considero um jovem também ainda, mas já sou casado, já tenho 2 filhos, então tenho uns bem mais jovens que eu aqui, e gostaria que todos sentassem bem aqui na frente. O Lucas, se puder descer também depois, o pessoal que deixa os outros irmãos aí ajudarem um pouquinho. Hoje nós não temos transmissão, então fica um pouco mais tranquilo e todos podem participar aqui. Então, Deus abençoe a cada um. Então o profeta traz para nós esse quadro em várias mensagens, pois os jovens podem falar em quais mensagens o profeta fala sobre esse tema, e eu creio que ele é muito apropriado para o tempo que nós estamos vivendo. Eu gostaria de ler uma escritura, vamos ficar em pé, 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. A palavra diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então nós vimos aqui que a vinda será repentina e como um ladrão de noite. Então que nós possamos, podemos assentar, nós possamos estar apercebidos do tempo que nós vivemos. E os jovens, eles são uma parte importante da igreja. Podemos dizer que os jovens são a força, a vitalidade da igreja. Assim como os anciãos são a sabedoria, os jovens são a força, o impulso da igreja.
Então vocês jovens têm um papel muito importante na obra. Cada um é uma peça importante. Por mais simples que você seja, você é importante para a obra de Deus. Porque o apóstolo diz assim: eu vos escrevi jovens porque sois fortes. Amém? Eu vos escrevi jovens porque sois fortes. Então que vocês possam mostrar realmente essa força da juventude, essa firmeza, essa coragem, para realmente ajudar a igreja. Eu creio que o jovem, ele deveria ser pronto, como vocês são, em ajudar, em trabalhar na obra. Muitos que cantam aqui, tocam, o trabalho na obra da igreja, em várias funções, então isso é muito bom. Vocês estão fazendo um papel de ajudar realmente a obra de Deus. Eu acho que o jovem deveria realmente ser aplicado nas coisas de Deus. Que eles têm bastante tempo, têm disponibilidade para ajudar, não tem filho para cuidar. A maioria o pai paga a conta ainda, está em casa, tranquilo. Então, realmente, dedicar esse tempo e vir para a igreja realmente com alegria. Porque o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Então nós deveríamos vir para a igreja com um sorriso no rosto. Realmente com ânimo, com uma empolgação. Nós temos visto nesses dias de jogos aí, como o diabo consegue realmente empolgar o povo. A gente anda na rua, voltando para casa um pouco antes do jogo, o povo está naquela excitação, naquele ânimo, naquela expectativa, correndo, indo para casa para estar diante de uma televisão, bebendo cerveja e assistindo um jogo. Se o diabo consegue fazer isso para o seu povo, e o que Deus consegue fazer para nós? Amém? Sendo que nós servimos a um Deus que venceu todas as coisas. Um Deus que nos tirou do nada e nos colocou realmente, como o profeta disse, vivendo no dia da águia, no dia do profeta, de cabeça erguida entre as nuvens, o profeta disse. Então nós estamos realmente nesse tempo precioso vivendo. Como nós devemos vir para a igreja animados, felizes, com um sorriso no rosto, como o profeta disse. Realmente animados, fortes, que vocês jovens possam mostrar essa força da juventude. Nós temos os cultos de orações, os jovens deveriam ser realmente uma força na oração. Não faltar nos cultos de oração, estar aí meio desanimado, não. Realmente ser uma força na oração. Intercedendo pela igreja, pela família, pelos pais, pelo ministério, pela obra. Então, realmente se aplicar nisso. Mostrar essa força que vocês têm. Essa força que nós temos, que não é nossa, mas é que Deus está nos dando essa força. Deus está nos equipando. Porque a abertura da palavra, ela traz realmente para nós vermos quem nós somos. E quando nós descobrimos que nós não somos uma gentinha qualquer, isso nos faz olhar as coisas de forma diferente. Isso dá uma força para nós vencermos as provas muito maior do que nós tínhamos uns anos atrás. Não é uma força só para vir na igreja aqui no final de semana, lá por terça-feira já está tropeçando, caindo, quase não conseguindo vencer o mundo, mas Deus tem dado realmente do seu Espírito. Deus tem nos alimentado com uma palavra realmente plena, forte, um alimento de águia para nós. Um alimento espiritual para o tempo que nós vivemos. E isso dá a força que nós precisamos para vencer esse mundo atormentado pelo diabo. Porque o mundo está caído, como nós sabemos. Os jovens têm que enfrentar realmente um mundo que é uma fornalha hoje. Mas a força que Deus tem dado para os jovens também é para superar isso. Amém? Que Deus não daria uma prova maior do que nós conseguimos suportar. Eu creio que cada etapa da vida, cada fase da vida, ela tem as suas provas, tem as suas dificuldades, mas Deus dá a força em cada etapa da vida nossa. Amém? Na adolescência, na juventude, na idade adulta, na idade de ser ancião. Deus dá a força que nós precisamos em cada uma dessas idades nossas, para que realmente nós vençamos o mundo, vençamos o maligno, e nós consigamos realmente, como estávamos cantando, ser essas epístolas vivas, lidas pelos homens, realmente dando testemunho, mostrando a luz. E você é uma luz nesse dia. É uma luz realmente que brilha de uma forma muito grande nesse dia, porque o mundo está tão escuro,
Então você brilha, as irmãs brilham com a sua veste, com o seu modo de se vestir, de ter o seu cabelo longo, de ter suas vestes decentes. Os rapazes não se envolvendo com as coisas do mundo, dando um bom testemunho. Isso é luz. É luz e é condenação para essa geração também. Então nós somos testemunhas. Para a luz, para despertar alguém, mas alguém vai se cegar com a nossa luz. Vai ser cegueira para eles. Se alguém vai contra a luz, o profeta disse, vai contra a luz, então vai ficar cego, não vai enxergar, porque a luz, contra a luz, cega. Mas se alguém for atraído por essa luz e realmente despertar alguém que é um eleito para trazer para a casa de Deus, então essa pessoa vai olhar para a sua vida e ela vai encontrar misericórdia, então. Vai encontrar o caminho se ela é um eleito. Então nós jovens temos esse papel, vocês como jovens têm esse papel. E realmente que vocês demonstrem essa força da juventude. Claro que temos que ter a sabedoria dos anciãos, mas juntando a força dos jovens, da juventude, e a experiência, a sabedoria dos anciãos, então nós temos uma igreja equilibrada, nós temos uma família equilibrada, o pai com a sua experiência, o jovem com a sua força, com a sua vontade, com o seu ânimo. Então nós temos realmente que ter tudo isso. Assim como nós temos recebido a palavra, temos recebido a abertura da palavra, temos recebido aqui a cada culto, mas não é suficiente. Para o jovem, só o que recebe aqui no culto na igreja não é suficiente. Então cada um tem que se aplicar, tem que buscar em oração. Além do que temos aqui na igreja, temos que ter a nossa vida com Deus, a nossa experiência com Deus, realmente a cada dia, sentir que estamos em comunhão com Deus, que nós temos realmente esse acesso a Deus, que Ele está se agradando de nós, que nós temos intimidade com Ele. Então isso vai além de apenas o que recebemos aqui na igreja. É você e Deus, porque a salvação é individual. E então o profeta disse, as pessoas vêm na igreja, são um bom membro de igreja, vêm nos cultos, mas o profeta disse, é a sua vida. É a sua vida, você com Deus. É isso que nós temos que nos preocupar realmente. Então que cada jovem possa receber aqui na igreja, estar aqui realmente, participando, recebendo a palavra, estando apercebido com o que é pregado, e tendo essa outra parte, de ler a mensagem, de orar em casa, de jejuar, de buscar a Deus. Vamos entrar na semana que tem a ceia. Se cada jovem puder realmente estar parado na brecha, intercedendo, orando, jejuando nessa semana, não só na semana de ceia, mas especialmente na semana de ceia. E realmente mostrando essa força. Amém? Glória a Deus. Então que Deus nos ajude a sermos bons representantes da causa de Cristo, bons soldados. Amém? O tempo que nós vivemos é especial, é precioso. Que nós possamos realmente estar firmados. Amém? Não importando que o mundo está caindo aos pedaços, a sociedade está podre, a política está corrupta, o mundo está corrupto, as pessoas realmente, aonde a gente vai é pecado, é imoralidade, mas que nós possamos passar por cima de tudo isso. Amém? Nós vivemos nesses dois mundos, esse mundo natural, onde nós temos que realmente caminhar nesse mundo de pecado, estamos nesse corpo limitado, esse corpo que às vezes não quer nem vir na igreja, não quer orar, mas nós temos a outra parte, que é onde através do Espírito Santo nós temos realmente companheirismo com Deus, temos a vida de Deus em nós, e a nossa teofania está realmente, como o profeta diz, nos energizando. Amém? Nos impulsionando para que esse carnal fique sob sujeição, sob controle, e em nós, o Espírito Santo em nós, como o profeta diz, essa mola principal, que ele realmente dá o ritmo da nossa vida. Quem dá o ritmo para a nossa vida não pode ser esse corpo, senão nós vamos estar muito em problemas. Mas o Espírito Santo, o profeta diz, essa mola principal. Ele controla seus sentimentos, seu espírito, seu corpo e a sua alma. Então o Espírito Santo como essa mola realmente principal na nossa vida, que vai ajudar a nós a termos equilíbrio, a vencermos essas coisas, essa era que nós vivemos, e ir em frente, firmes na palavra. Amém?
Mas vamos pedir um pouquinho a participação dos jovens, então, a reunião especial para eles. Eu convidei alguns para falar um pouquinho aqui também, dar uma contribuição. E só gostaria de que ninguém se sentisse amedrontado em participar. Eu e o Josué fazíamos um trabalho ali em Toledo com os jovens, e no início quase ninguém participava. Ia eu ali às vezes o Josué, quase ninguém participava. Mas com o tempo, os jovens começaram realmente a estar mais à vontade, participar mais, alguém trazer uma palavra, orar. Então, que ninguém fique amedrontado com isso. Não queremos que ninguém venha aqui fique em problema, não. Mas quem sentir realmente de dar uma participação, de orar, ou trazer algo aqui, nós estamos em família, amém? O nosso objetivo é sermos abençoados, amém? Então convidei o irmão Guilherme, o irmão Mateus, e aí mais alguns podem participar também. E queria chamar o Guilherme aqui, se ele puder, então trazer algo sobre esse tema que nós vamos estudar, e depois outros terão oportunidades também. Quer o sem fio? Não. Boa noite, irmãos. O irmão Silvio falou para não precisa amedrontar, mas não tem jeito, né? A gente fica um pouco nervoso aqui. Até o próprio pastor estava falando esses dias para nós, há uns 2 cultos atrás, o penúltimo que ele pregou aqui, se não me engano, que ele mesmo estava muito nervoso antes de subir para pregar e estava até com as pernas tremendo. Então imagina a gente, né, que não está acostumado. Mas eu creio que Deus dará graças. E enquanto o irmão Silvio estava falando ali sobre... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do meu pai. E a gente vê que hoje realmente a gente se alegra muito de estar aqui na casa do Senhor. Antigamente a gente vinha na igreja por obrigação, os pais obrigavam. Mas hoje eu falo por mim, a gente vem com gosto mesmo, vontade de adorar o Senhor e tá aprendendo cada dia mais. Então é motivo de muita felicidade. E felicidade essa que a gente só encontra com o Senhor. Estava falando com o irmão Mateus ontem. Nada do mundo é uma felicidade passageira. Muitas pessoas criam a expectativa a uma viagem, a um carro que vai comprar ou, enfim, qualquer outra coisa. Nesse tempo de Copa do Mundo mesmo, as pessoas ficam felizes, mas são coisas que passam. Você fica feliz no momento, mas uma semana depois já passa, um mês depois já passa, ou um ano depois já passa. Mas nós temos algo que nós podemos dizer que uma felicidade que não passa, que é no nosso Senhor Jesus Cristo. E a cada dia a gente está lutando mais para alcançar o nosso objetivo, e cada culto a gente sai daqui alegre, renovado, cada culto a gente sai feliz, e então é nisso que a gente tem que estar buscando e estar fixado, é nessa felicidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O irmão Silvio pediu para falar então um pouquinho sobre a história do jovem de Chicago, que foi ali na fazenda, e eu procurei algumas coisas aqui, e vamos ver o que nós conseguimos falar aqui. Vocês podem ficar sentados mesmo. Eu gostaria de ler no livro de Apocalipse 19, do versículo 7 ao versículo 9. É uma escritura que o irmão Brana lê na mensagem Apocalipse 4, primeira parte, que nós vamos ler aqui depois. Apocalipse 19, do 7 ao 9. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vamos inclinar nossa cabeça para fazermos uma oração.
Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, estou aqui para falar um pouco, Senhor, aos irmãos, aos jovens. Peço que o Senhor possa me abençoar e que eu possa conseguir transmitir a eles aquilo que o Senhor colocou em meu coração e que todos possamos sair daqui ricamente abençoados ao término do culto, Senhor. Dirija-nos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu pesquisei aqui na mensagem Apocalipse capítulo 4, primeira parte, que o profeta fala sobre essa história, e também no sexto selo, ele cita um pouco dessa história, conta a história, e todos vocês já conhecem, né, do rapaz que era filho do dono da companhia, e então ele foi ali à fazenda para procurar ele desejava procurar uma esposa, ele não queria nenhuma moça de Chicago, e porque ele desejava uma moça não pela beleza, mas pelo seu caráter, era isso que ele queria escolher a sua esposa. Então ele chegou ali, tinha muitas moças, e ele chegou e fizeram festa para ele, e colocaram seus vestidos, e se arrumaram, e ele ficou ali uns dias, mas ele não se interessou por nenhuma delas, pois todas estavam ali com as suas roupas, os seus jeitos, enfim, mas não era o que ele estava buscando, que ele desejava alguém que tivesse caráter. Então, numa das noites ali, ele saiu e foi dar uma volta e viu uma mocinha lavando a louça lá, uma vasilha, e estava lavando a louça. Ele chegou, conversou com ela, e essa era uma prima órfã delas, e ela estava ali bem simples, não estava arrumada como as outras, não estava participando da festa, estava apenas lavando as louças ali. Então ele se interessou por ela, pois ele viu o caráter dela, assim como o Senhor Jesus Cristo se interessou por nós. Tem os denominacionais com suas belas igrejas, como nós vamos ver aqui mais à frente, suas belas igrejas, seus belos templos, mas Deus se interessou por um povinho especial, um povo simples, mas que tem caráter, e foi isso que ele viu em nós. Nós não merecíamos, mas ele nos escolheu, amém? Então vou começar aqui no parágrafo 77. Então o irmão Brana está contando do momento que ele chegou ali para conversar com essa prima órfã. Então ele diz: eu posso quase imaginar como ela se sentiu, você não pode? Quando em uma vez pecador, não prestando para nada, filho de um embriagado, Jesus Cristo disse: eu quero você para mim. Como ele poderia alguma vez vir para alguém como eu? Como ele poderia alguma vez poderia dizer: eu lhe darei um lar no céu? Como ele poderia alguma vez dizer: eu te salvarei? Tal perdido como eu, como poderia isto ser? Mas ele o fez. Amém? Nós não éramos merecedores, nós não éramos dignos. Tinha muitas pessoas que aparentemente eram melhores que nós, mereciam muito mais do que nós, mas ele nos predestinou. Eu acho que a cada dia nós devemos ser mais e mais gratos a Deus por isso. Pois se dependesse apenas de nós, nós não estaríamos aqui nesta noite. Quantos lugares melhores para estar aos olhos mundanos, eu digo, poderia estar em festas, poderia estar com os amigos, poderia estar em estádios, qualquer coisa. Mas o Senhor nos predestinou e por isso que nós estamos aqui à noite. No melhor lugar que poderíamos estar é este lugar, pois não é um lugar que nos traz uma felicidade passageira, mas é um lugar que nos traz uma felicidade plena, e não apenas isto, nos traz uma segurança bendita que o nosso Senhor nos dá. Amém? Então o profeta continua, e ela disse: Senhor, eu não sou digna, eu não poderia ser uma esposa para um homem como você. Disse: porque você está acostumado com grandes coisas, e eu nada sei sobre elas, sou pobre. E ele disse: mas você é minha escolha. Amém. Ele não olhou para aparências, não olhou para tantas coisas mais belas que os denominacionais poderiam oferecer,
mas ele escolheu um povinho simples. E então ele disse: você é a minha escolha. Vocês, nós somos a escolha do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escolheu nós para sermos a sua esposa, para vivermos com ele numa mansão, vivermos eternamente em um lugar que ele tem preparado para nós. E não foi bom quando Jesus lhe disse aquilo, e você sabia que não era digno de ser um cristão. Você ali, não havia nada que alguma vez você poderia fazer, mas ele não é nada, ele apenas te escolheu, ele é a sua bondade, por sua misericórdia ele te escolheu. Você não o escolheu, você sabe, ele te escolheu. Isto é correto, amém? Quando eu leio isto, o coração ferve de alegria, amém? Saber que ele nos escolheu, o Criador de todo o universo, desde antes da fundação do mundo, desde antes de nós termos nascido. Nós, como diz no ditado, pensarmos que éramos gente, sabermos que éramos gente, ele já havia nos escolhido já. Este propósito que ele tinha em sua mente de sermos os escolhidos deste dia, de vivermos na melhor época, no melhor tempo que poderia se viver. E ele nos deu essa chance de estarmos aqui nesta noite, amém? Não olhe para as suas roupas, eu não olho para as suas roupas, eu olho para o que você é, ele disse. Você casa comigo? E finalmente o acordo foi feito. Ele disse: daqui a 1 ano eu retornarei. Esteja pronta com as vestimentas das bodas. Eu retornarei e me casarei com você bem aqui nestas terras. Isso me chamou muita atenção, essa parte que o profeta diz: eu retornarei e me casarei com você bem aqui nestas terras. Se eu tiver errado, até o irmão Silvio pode corrigir depois, mas me abriu o entendimento como algo que nós já sabemos, mas provando ainda mais que o casamento com o Cordeiro se dá aqui na terra. Pois ele disse que retornaria e casaria com ela ali, naquela fazenda, naquelas terras. E a mesma coisa, ele nos fez uma promessa de que retornaria e casaria conosco aqui na terra. Então subiremos com ele para as bodas do Cordeiro e depois teremos a nossa lua de mel com o Senhor no milênio. Amém? E eu levarei você para Chicago, para Outer Drive, e ali é onde você terá um castelo para morar. E toda esta lavação de louça terminará, e coisas então. Ele nos levará para a nossa mansão eterna. Todas as coisas que fazemos, cada dia temos que acordar cedo para estudarmos, ou então para trabalharmos. E todos sabemos que a vida não é fácil, é correria de todos os lados, pressões, mas ele nos prometeu que nos levará para aquela mansão, então teremos um castelo para morar com ele, e toda esta lavação de louça terminará, todas as provas, as tentações, todos o que você tem que trabalhar, você não precisará de nada disso, você estará morando naquela mansão com o Senhor, amém? Então aqui no 6º selo, na página 371, do parágrafo 85 a 89, ele continua falando sobre o mesmo assunto. Veja, esse é o filho do patrão principal. Ele era o dono de todas as companhias e fazendas pelo país afora. E tudo mais, veja, disse, eu não consegui encontrar uma em Chicago. Eu quero uma verdadeira esposa, quero uma esposa com caráter. E o que estou procurando vejo em você, disse, quer se casar comigo? E ela disse, bem, isto a surpreendeu e disse sim. E ele disse, bem, disse-lhe que voltaria, disse agora, apronte-se, e daqui a 1 ano voltarei. Bem, e virei buscá-la e a levarei daqui. Você não terá de trabalhar mais assim. Eu a levarei. Irei a Chicago e construirei uma casa para você, como você nunca viu. E ela disse, eu nunca tive uma casa. Eu sou órfã, ela disse. Ele disse, vou construir uma casa para você, uma de verdade. Disse, eu voltarei. Ele se manteve informado durante todo o tempo, o ano. Ela fez todo o trabalho que pôde para economizar suficiente dinheiro com $1 por dia, ou que recebia com cama e mesa para comprar seu vestido de noiva, tipo perfeito da igreja. Está vendo? Está vendo? Ela aprontou suas vestes. Ela tinha uma promessa que ele havia feito para ela. E não importa o que os outros diziam, ela continua ali no posto do seu dever. Como o profeta disse,
que se ele soubesse que o rapto se daria amanhã e ele tivesse que ir a tal lugar pregar, ele iria ali pregar e estaria no posto do seu dever. E assim ela estava no posto do seu dever, estava se preparando para aquele grande dia, pois ela tinha uma promessa. E nós temos essa promessa. Então nós devemos cada um estar no posto do nosso dever, cada um ao que Deus designou para você fazer. Se Deus designou você para cantar, para orar, para tocar na igreja, ajudar, ou os mesmos que não ajudam, Deus designou você para estar aqui em cada culto, dando o seu amém, dando o seu glória a Deus, dando força para o pregador, para que então ele possa cada vez mais ser usado por Deus e abrir mais e mais a palavra para nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a importância de cada um estar no posto do seu dever. Então o profeta continua aqui na mensagem Apocalipse, capítulo 4. Quando as irmãs ou as primas ouviram a respeito daquilo, elas disseram: sua pobre, boba, ignorantezinha, ora, você sabe que aquele homem não quis dizer isto. E não é o que dizem hoje as pessoas: o bando de santos roladores, os dias de milagres já passaram, como o profeta diz que falavam naqueles dias. Vocês, para que as irmãs usarem essas roupas? Para que cabelo comprido? Para que os jovens se resguardarem das coisas mundanas? Para que isso? Não precisa disso, Deus só quer o coração. Mas nós temos uma promessa que Deus fez para nós. E nós estamos ali no posto do nosso dever, seguindo aquilo que Ele deixou no manual para nós. Que Ele deixou na Bíblia, que é o manual do que devemos seguir. E também as mensagens do nosso profeta. Então nós temos esse manual e nós seguindo isso, à risca, o que Ele deixou para nós. Então nós alcançaremos aquilo que almejamos, estaremos preparados para uma promessa que Ele fez. Não importa o que digam, não importa se tentem te desanimar, permaneça firme com a promessa que o Senhor nos fez. Estamos quase lá, estamos muito próximo desse encontro com o nosso Senhor. E não é isto exatamente o que eles dizem hoje? Como poderia um grupo de santos roladores, um grupo de pessoas que dificilmente podem escrever seus próprios nomes, como eles alguma vez poderiam ser a igreja? Como poderia existir um grupo assim? Mas tudo bem. Quando ficamos noivos e sentimos aquele beijo de noivado de Jesus Cristo em nossos corações para tirar nossos pecados, algo nos diz que Ele está voltando novamente. Algum dia Ele retornará. Estamos muito próximos deste dia. Muito em breve estaremos com o nosso Senhor. Mas finalmente, bem naquela hora crucial, as primas, puderam ouvir a areia passando por baixo das rodas, os cavalos se aproximando. Que coisa foi ver aquela noivinha que havia se preparado, saindo pela porta e correndo através da grade coberta por rosas ali fora, e voar para os braços do homem que ela amava, para ser seu marido, e apanhá-la assim e se casarem e irem embora. Em um desses dias, irmãos, aqueles que estão criticando e dizendo santo, rolador e pentecostal e coisas assim, estamos esperando, nós ainda temos um pouquinho de tempo. Eles dizem: não há nenhuma diferença do que sempre foi. Não se preocupe, temos um pouquinho de tempo sobrando. E naquele momento Ele prometeu que Ele estaria aqui. E num destes dias voaremos e iremos embora. Apenas esteja pronto, mantenha-se vestido com as vestimentas das bodas. Tire toda a crueldade para fora do seu coração. Amém? Então, se nós nos mantivermos preparados com as nossas roupas nupciais para o casamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, se nós estivermos encouraçados com a palavra manifestada em nós, sendo essas epístolas vivas, como diz o hino que cantamos, então nós estaremos preparados com as nossas roupas apenas esperando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então haverá um casamento no ar num destes dias, naquela doce doçura após doçura, sim. Apenas fique pronto, mantenha-se pronto, limpe seu coração de todo pensamento mau.
Tenha fé em Deus, não importa quão escuro pareça, e quantas risadas e críticas e que digam, você cometeu um erro, mantenha-se vivendo santo e vivendo para Deus, apenas siga em frente, a hora chegará. Isso não é algo que nos anima para continuarmos firmes, pois estamos quase lá, amém? E aqui, voltando ao 6º selo, o profeta diz: e quando o velho relógio marcou que faltavam 5 minutos, ouviram os cavalos galopando, a areia revirando sobre as rodas. A velha carruagem parou. Ela saltou dentre elas e porta fora, e ele saltou da carruagem, e ela caiu em seus braços. E ele disse: está tudo terminado agora, querida. Deixou suas priminhas denominacionais sentadas lá olhando. Ela foi para Chicago, para o seu lar. Sei de outra grande promessa como essa. Também ainda. Fui preparar-vos lugar. Voltarei para vos receber. Podem estar dizendo que estamos loucos, mas, irmão, para mim agora mesmo, e este selo se abrindo desta maneira, sob esta coisa sobrenatural, quase posso ouvir o som enquanto esse relógio do tempo tic-taqueia lá a eternidade adentro. Quase posso ver aquele anjo lá de pé e dizendo no final da mensagem deste 7º anjo: não haverá mais demora. Essa noivinha leal voará para os braços de Jesus um dia desses. Será levada para a casa do Pai. Pensemos nestas coisas enquanto prosseguimos agora. Pensemos nestas coisas a cada dia, coisas que nos encorajam, que no momento de dificuldade, no momento das provas, para nós jovens ou para todos os irmãos e irmãs, que nós pensemos nesta promessa que Ele nos fez. Que nesses tempos terríveis, este mundo de pecado, de iniquidade, onde é o tempo mais difícil para se viver, mas também é o tempo mais maravilhoso, amém? Pois é o tempo que muitos de nós não provaremos a morte, não passaremos por isto, apenas em um dia destes, num piscar de olhos, seremos transladados para outra dimensão, então estaremos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, pois a nossa única esperança é em Jesus, e nele é que temos essa segurança bendita. Então, vamos nos manter firmes, jovens, irmãos, irmãs, cada um de nós, vamos nos manter firmes, pois se chegamos aqui foi pela graça do Senhor, mas Ele não nos deixará morrer no caminho, ou como diz o ditado, nadar e morrer na praia. Ele não nos permitirá isto. Ele nos ajudará a cada dia, nós nos manteremos firmes, então alcançaremos o nosso objetivo, então cearemos com o nosso Senhor e estaremos eternamente com Ele. Amém? Era isso que eu tinha para dizer, irmão. Deus abençoe, irmão Guilherme. Amém. Agradecer a contribuição do irmão Guilherme, e muito bom, né? Não é uma simples história, é a minha história, é a sua história, amém? E se o profeta pregou até nos selos, falou dessa história, olha a importância que tem para nós. Não é uma simples história, é uma história bonita, daria um bom filme, mas é muito mais que isso, é a nossa história, amém? Então glórias a Deus por nós estarmos lendo e entendendo o que é isso para nós, amém? Próximo jovem que participar, irmão Mateus, pode ser? Vem cá. Então, Deus abençoe os irmãos. O Guilherme tirou umas falas que eu ia falar aqui, mas eu vejo que ainda é possível falar. Como o Silvio acabou de comentar, não são só historinhas, né? O irmão Brana deixou muita coisa que hoje a gente lê, a gente consegue ver muito mais do que uma historinha ali. Até ouvi uma vez um pastor falando que às vezes a pessoa pega uma mensagem, começa a historinha, passa, aí aqui começa a pregação, aí começa a ler dali, sem saber que está perdendo grandes coisas, né? Como uma história como essa, que a gente vê a história de Cristo e a igreja
tão clara, né? Tão clara como pode ser. E até antes que nós tivéssemos esses segredos que nós temos hoje, as histórias a gente lia, mas elas eram bonitas, mas não, acho que não eram compreendidas como são compreendidas como hoje, né? Então, a abertura da palavra ela veio para dar sentido às coisas, né? Veio para esclarecer aquilo que estava nebuloso, ou até mesmo aquilo que você nem imaginava. Hoje você vê, hoje você lê, você fala, aqui está eu, como o Silvio acabou de falar, né? Está eu, está a igreja, é Cristo e a igreja. Na verdade, depois disso, depois que tudo se abriu, a gente vê que de Gênesis e Apocalipse trata de Cristo e a igreja. Não tem como fugir. É Cristo e a igreja em todos os lados que você vê. É esse casamento, é essa união. E nessa historinha, eu vejo muito claro a situação da igreja mesmo, porque a gente vê ali o homem ali, ele procurava uma esposa, assim como Cristo teve sempre o desejo de ter uma companheira. Ele não queria ficar sozinho. Um sinal disso é que ele não deixou Adão sozinho, e Adão era um tipo dele, né? E ele olhou para Adão, ele viu Adão sozinho, e ele falou, não é bom, não é bom que ele fique sozinho, não. Mas e Cristo? E Deus? Será que é bom que ele fique sozinho também? Ele via Adão, ele olhava para Adão e ele se via ali. Então é muito interessante você ver que, mesma coisa, ele queria para ele mesmo. Então, nessa historinha a gente vê como é que ele escolheu a gente, como é que ele escolheu essa igreja, né? Então a gente vê que ele chegou ali, como o Guilherme, né, comentou, tinha as primas, tinha as igrejas, né? Vamos tratar as mulheres como igrejas, e várias igrejas que tinham coisas para oferecer, mas que não era algo que o agradava, não era algo que interessava ele. Por quê? Porque nós sabemos que o Mombrana fala que a igreja ela é como Cristo, ela é como Deus, Jesus, o Cristo, ele precisa se ver na igreja. E não era algo que ele via naquelas mulheres, todas de repente bonitas, como o Mombrana cita, acho que no sexto selo. Elas não trabalhavam porque não podia danificar as unhas, tinha que estar tudo perfeito e tudo mais. E de repente ele sai o Mombrana comenta que ele sai para descansar, estava tendo uma festa, né? E daí, de repente, ele viu lá embaixo, no curral, ele diz, e ele vê aquela mulher, ele fala, quem que é essa mulher? Né? Começa a se interessar, vê uma mulher trabalhando enquanto todas as outras estavam em festa, e você vê que havia uma grande festa acontecendo, tinha dança, tinha tudo mais, o povo estava feliz, assim como no mundo hoje, em Laodiceia, é uma festa muito grande para o mundo. O Mombrana diz que Laodiceia é o pior período, né, para a igreja, para o mundo, porque hoje nós temos tudo, e quanto mais você tem, mais você vai ser cobrado. E você toma, pelo lado humano da coisa, na verdade é o melhor tempo. Hoje você tem acesso a tudo, você quer ir em festa, você pode ir, todo mundo, você tem liberdade para fazer o que quiser, né? Nesse mundo como hoje. Então, estava aquela festa, todo mundo feliz, mas tinha uma futura esposa que estava longe de tudo aquilo, não se interessava. Eu vejo que ela não se interessava, porque por mais que ela estivesse trabalhando, daria um jeito, né? Se você quisesse, trabalhava numa outra hora e ia para a festa, mas não, ela estava lá, estava trabalhando. E foi isso que chamou a atenção, né, daquele homem, e um homem que tinha dinheiro, tinha tudo, ele podia escolher quem ele quisesse a dedo. Mas aí ele foi lá e começou a conversar com ela e tudo mais, perguntou o nome dela, né? Aí o Mombrana disse que ele falou e perguntou, mas o que você está fazendo aqui? O Mombrana usa a expressão que ela começou a dar desculpas, né? Não quis
Tava com vergonha, não queria dizer, né? E a irmã Brana cita que ela nem conseguia olhar para ele, olhava para baixo e tudo mais. E porque é algo muito grande, né? Quando você olha para você, você começa a pensar o que Deus fez por você, o que Deus fez por você, não somente lá atrás, mas hoje. Você olha o que ele, a grandeza que ele deixou para você, os segredos que ele abriu para você, e você começa a pensar, será que eu mereço tudo isso? Por que eu? Por que será que ele fez isso? Mas, ao mesmo tempo, você não fica na dúvida, você não refuta isso. Não é para mim, não. Você aceita. Graças a Deus nós temos aceitado, nós temos reconhecido que nós não sabemos o porquê, mas se ele nos escolheu, que nós possamos tomar posse disso, né? Então, foi o que ela fez. Ela a princípio, quando ele começou a se abrir um pouco mais para ela, falou: eu estou aqui, eu estou procurando uma esposa. Eu vim aqui porque eu quero uma companheira. E aí ele disse: eu encontrei em você algo que eu não encontrei em nenhuma lá. E aí ela falou: nossa, mas né, eu não sou digno e tudo mais. E aí ela começou a ter aquele comportamento que eu acho que muita gente aqui na igreja mesmo teve quando você recebe a notícia, quando você começa a ouvir sobre a abertura da palavra, e você fica: mas hoje, certeza? Né? Eu não sei se todo mundo passa pelo momento de dúvida, mas eu tive muita dúvida. Você fica meio assim, parece que as coisas não batem, mas não faz sentido, né? Olha as mulheres ali, e eu, né? Mas graças a Deus que a dúvida ela vai se indo, porque aquilo vai se tornando concreto, né? Então, ele deu a palavra e ele não mudou, ele não retirou aquilo ali. Não, é você que eu quero casar, é você que vai ser a minha esposa, e daqui a 1 ano eu quero você, eu vou voltar aqui, eu vou te buscar, eu vou te tirar daqui. E ela tomou aquilo como verdade. Você quer saber? Então, se ele está falando, eu acredito nele, eu creio que essa é a palavra que ele está me dando. Ele é um homem de caráter, ele é um grande homem, eu tenho certeza que ele não está me enganando. Isso aqui não é simplesmente algo que ele vai falar para várias, porque eu sinto, né? Você sente que aquilo é real, é concreto. E aí ela começa a acreditar, e aí ela começa a trabalhar a fé dela e tudo mais, e ela começa a trabalhar para comprar o vestido que ela queria, né? O vestido que daria 1 ano exatamente, ele voltaria. E uma coisa que eu achei interessante, assim, que a irmã Brana comenta que para as outras era um segredo, né? Assim como a irmã Brana conta também de Romeu e Julieta, né? Que ele fala que ele leu o livro e tudo mais, e era um segredo, mas não para Julieta, né? E novamente nesse caso aqui, as outras não ouviram falar sobre nada. Então, para elas, viam aquela mulher trabalhando, e de repente ela aparece com um vestido, e aí começa a zombaria, né? Na verdade, quando aparece com aquele vestido, a irmã Brana usa expressões, fala: você é bobinha, ele não vai voltar, né? Olha para você e tudo mais. E a zombaria é um quadro muito real também, porque se você começa a falar sobre a promessa que você recebeu hoje em dia, você é zombado também, você vai ser zombado, porque é algo aos olhos humanos é impossível, né? Então, assim, não faz sentido. Então, se você é tratado como louco mesmo, o próprio irmão Brana usa a expressão louco, né? Pode deixar que eles falem que você é louco e tudo mais. Mas o importante é que nós creamos na promessa que ele deixou para nós. Se ele deixou uma promessa, essa promessa jamais, não existe um momento que você vai ver o próprio Deus falhando em cumprir aquilo que ele prometeu. E ele prometeu para aquela jovem, ela começou a trabalhar, e zombaria, e de repente eu imagino que as mulheres olhavam e pensavam: e
e se é verdade, né? E se de repente essa menina realmente recebeu essa promessa e tudo mais, mas jamais ousariam em fazer perguntas e tudo mais, e continuavam zombando até o dia em que aconteceu o dia onde ela se vestiu, né, e falou, daqui a 5 minutos ele vai estar ali, né? Você tá doida, você não faz sentido. Ela falou, não, daqui a 5 minutos ele está ali. E aí, de repente, aquele barulho de carruagem, de repente, até mais de longe, olha lá, é ele. E vem se aproximando, e vem se aproximando, e vem se aproximando. E eu imagino a felicidade que aquela mulher estava de uma coitada, né, que ninguém se importava por ela, não tinha beleza, não tinha aparência, mas ela tinha uma coisa que se chama caráter, e é isso que Deus procurava nela, era isso que aquele jovem procurava nela. E ela passou de uma coitada para uma rainha, não foi nem princesa, foi uma rainha, né? E eu acredito que é o caso de cada um de nós. Se você olhar, você pensa, você pode viver bem aqui, como até já comentei isso antes, você pode viver bem, você vive sua vida, 50, 60, 60, 70, 80 anos, mas uma coisa é certa, você vai morrer, né? Então, se você não tem algo para se esperar, não faz sentido nenhum essa vida. Então, imagina, você não tem esperança nenhuma, você sabe que daqui a um tempo tudo vai se acabar, você vai morrer, não. E de repente você recebe uma promessa que você não vai morrer. Muito pelo contrário, é aí onde começa a vida. A partir do momento que acontece isso, né? E ela começou a realmente viver a partir do momento que ela recebeu aquela promessa, ela começou a trabalhar por aquilo e chegou o grande dia e as duas partes se encontraram e a promessa foi concluída e ela foi levada para a casa que ele tinha prometido. E aí o irmão Brana comenta aqui, deixa eu abrir aqui. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele falou, ok, me perdi aqui, mas eu lembro das palavras. O irmão Brana comenta que quando ele chegou, né, ele desceu, né, ela pulou em direção a ele e tudo mais, ele desceu naquela carruagem, ele olhou para ela e falou, acabou agora, querida, acabou, né? E aí na hora me veio Apocalipse 6, né, Apocalipse 10, 6, e foi bem, e na verdade o irmão Brana acaba comentando isso, né, e aí ele fala assim, eu sei de uma outra grande promessa como essa também. Eu fui preparar um lugar para vós, voltando para receber vocês. Pode ser que eles dizem que você seja louco, mas, irmão, para mim, agora mesmo, esse selo se abrindo debaixo dessa coisa sobrenatural, eu quase posso ouvir o som daquele relógio bater para dentro da eternidade. E eu quase posso ver aquele anjo com letra maiúscula, aquele anjo parado ali e dizendo no final da mensagem do sétimo anjo que o tempo não seria mais, né? Então essa promessa, veja que ele liga esse fato ele liga a escritura com essa história. Então assim, muitas vezes o irmão Brana conta uma história e ele explica, né? Como ele explicou aqui, ele tem uma parte que ele comenta que isso era um tipo da igreja e tudo mais, mas você pode explorar muito mais disso, porque assim como Jesus deixou as parábolas, o irmão Brana deixou histórias, e às vezes Jesus explicava aquelas parábolas, mas mesmo assim existe muito mais a ser desenterrado ali. Então, para mim, é o tipo mais perfeito que o irmão Brana deixou, de uma historinha entre o casamento que mostra a união, sendo, como o irmão Guilherme comentou, a união sendo
aqui acontecendo, essa promessa sendo recebida ainda aqui, antes de nós irmos para a grande festa, é essa história, né? Essa história ela se encontra no 6º selo. Eu li um pouquinho aqui do 6º selo, parágrafos a partir do parágrafo 83, eu acho, 80 e alguma coisa. E então vocês podem ler em casa e tudo mais. E eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Mas é muito bela a história. Eu acho que nós temos que ficar orgulhosos, né, de fazer parte dessa história, de fazer parte dessas realidades, dessas verdades. E muito mais, nós devemos ser felizes por ter aceitado essa verdade, porque a verdade está aí, né? O acontecimento está aí, basta você aceitar ou não, né? Você pode procurar argumentos para provar que aquela não era a escolhida, como você pode, de repente, acreditar que existe uma promessa e que essa promessa foi feita realmente para ela e crer com todo o seu coração isso. Então, acho que nós devemos crer, nós devemos buscar que possamos ser como essa mulher, que ele possa olhar para você, olhar para a sua vida e ele se ver na sua vida. Ele fala, não, realmente, ela é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue, ela sou eu, né? Assim que seja para cada um de nós, amém? Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Lucas quer participar aqui um pouco também, contribuir. Se tem alguém das irmãs também que anotou algo, quer passar, ou algum parágrafo que anotou, trouxe, ou alguém que quer falar e não quer vir aqui, tem um microfone sem fio que a gente leva aí também. Na verdade, não sobrou muita coisa para falar. O Matheus falou bastante, o Guilherme também. Mas eu achei um ponto bem importante, foi a hora que ela coloca o vestido. Ela economizou para conseguir fazer o vestido, comprar. Acredito que ela mesma fez, né? Mas a hora que ela colocou, que ela sentou na cadeira, todas as outras primas, o meu mesmo fala que as outras primas dela se sentaram volta a ela e começaram a zombar dela. Então, vejo que a hora que ela coloca o vestido é a abertura da palavra que nós temos hoje, né? Que nós temos posto esse vestido e o mundo em si, as primas, as outras igrejas, elas têm visto que nós temos a revelação. E creio que é o momento de zombar e dizer que não é. Mas, como o Matheus também disse, que elas sentiram medo. De repente, da hora você pensa, pode ser que é verdade, será que ela tem mesmo a revelação? Será que está vindo mesmo o noivo ao encontro? Mas logo ela fala que em 5 minutos chegará e ela escuta o som da carruagem e ali vem o esposo. Então, essa parte eu achei bastante interessante, que eles zombam. Acredito que ao mesmo tempo que estamos vivendo hoje, que vemos falando muito da gente, mas nós cremos que ele vem nos buscar e será em breve. E que possamos então estar com esse vestido e se preparar, orar, jejuar e viver uma vida consagrada a Deus. E o mundo hoje em dia vê isso na gente, a gente na rua, aonde for, vê na veste das nossas irmãs, vê o cabelo comprido, vê num jovem, aonde vira seu rosto para uma mulher e muitas outras coisas. A gente tem exemplo no trabalho, na escola, nos nossos jovens. Como eu conversei uma vez com o André, ele teve uma experiência já no serviço dele que tiravam sarro, como hoje em dia tira sarro de todos os jovens. Por que você não se interessa em falar com as mulheres, você não se interessa de ir em festas, beber essa carne junto com mulheres, que hoje em dia o mundo está voltado nisso, e ele disse que a mesma alegria que vocês têm não é a minha alegria. Então, a nossa alegria com Deus é diferente. Então, é assim que nós estamos provando para o mundo que nós temos outra, nossa alegria é outra, não é eterna, não é da terra, é algo eterno. Acho que é isso que eu teria para falar só.
Amém. Muita coisa boa, né? Cada um contribuindo. E quem gostaria de falar um pouco? Leonardo quer falar? Não? Josué? Dovani? Ninguém? Vamos continuar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho aqui então. Eu vou trazer alguma coisa só para complementar, já foi falado bastante, né? E aí no final, se o irmão Ezequiel puder falar um pouquinho para os jovens também, ou fazer uma oração por eles, como eles sentir. Então eu vou só dar mais alguns toques aqui que o profeta disse. Então, pelo menos em 4 mensagens o profeta fala desse tema. Como foi falado aqui, Apocalipse 4, os selos, tem uma mensagem, o caminho provido, de 59, acho que nós não temos a tradução em português, o profeta fala também. E ainda na mensagem, tem uma mensagem em espanhol, o repentino rapto secreto da igreja. O pastor até pregou sobre ela, mas ele usou um título diferente, que os irmãos que traduziram do espanhol, então ele até corrigiu o título aqui. Mas tem essa mensagem também, acho que é a ida secreta da igreja, algo assim, ele traduziu, corrigiu o título. Então, pelo menos 4 mensagens o profeta fala desse tema. Então, tem muita coisa boa, como foi falado. E realmente, ele viu algo nela. Né? Isso eu achei, assim, muito importante. Ninguém dava valor. O profeta disse que ela era da família, né? Ela era prima delas, e elas nem consideravam ela como da família. E você acha que as denominações, o mundo religioso, nem considera nós cristãos? É um desprezo completo. É heresia, seita, é falso profeta. Então, desprezando mesmo realmente. E elas desprezavam ela, nem consideravam da família. Ela não pôde nem chegar lá na festa, dar uma olhadinha. Tinha que ficar com o pior trabalho. Pior trabalho ela fazia, o profeta disse. Então, mas ela fazia aquilo, ela se sujeitava àquilo, ela aguentava aquilo, e nós temos aguentado também a zombaria, a crítica, mas o importante é ele ver algo em nós, amém? Enquanto tem, como foi falado, grandes igrejas, grandes templos, grandes campanhas, grandes coisas que as denominações fazem, o mundo religioso faz, também querendo agradar a ele, querendo agradar ao Senhor Jesus. Mas foi a escolha dele, amém? Como foi falado, essa é a minha escolha. Então foi a escolha dele, e como nós temos que ser gratos a Deus por essa escolha. Não éramos nada, o que nós éramos? Mas ele nos escolheu, amém? Então eu me alegro muito com isso, por ele realmente ter me escolhido. E foi falado sobre se preparar, então ela se preparou. Ela levou a sério aquilo e realmente se preparou. Então nós temos ouvido o irmão Joglair pregando, o pastor pregando sobre as virgens prudentes, sobre ter azeite na lâmpada, que nós possamos realmente levar a sério isso, amém? E realmente estar preparados. O profeta diz aqui, nessa mensagem, quero deixar para nós aqui, ele diz assim, não permita que esse seja o seu caso, deixar acabar o azeite da lâmpada. Mantenha azeite em sua lâmpada, amém? Mantenha azeite em sua lâmpada. O azeite é o Espírito Santo. Nunca permita que saia de você, amém? Então o jovem, mantenha azeite na sua lâmpada, nesse tempo que nós estamos vivendo. O mundo todo leva nós a esfriar, a realmente ir esfriando, ficar fraco, não orar, se envolver com as coisas naturais, se envolver com a internet, se envolver com tantas coisas. É o ritmo dessa era, se envolver realmente, é uma era rica, nós temos muitas coisas, nós estamos até com uma vida confortável, naturalmente falando, mas o profeta diz, mantenha azeite em sua lâmpada, amém? Então fica o conselho do profeta para nós. O azeite é o Espírito Santo, nunca permita que saia de você. Quando você sentir que o seu amor está apagando, a sua sinceridade a Cristo e a causa, quando isso está se apagando, rapidamente vá a Ele, a quem tem a fonte de azeite e compre para você. Amém? Jovem,
está acabando o amor, a sinceridade, está vindo no culto, aquilo parece que não está fazendo muita diferença, vai comprar azeite, amém? Buscar azeite, e é Ele que tem para nós, amém? Buscar realmente esse azeite. É Ele que tem a fonte de azeite e compre para você um reenchimento do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Um reenchimento do Espírito Santo. O profeta diz assim: essas moças eram de um tipo elegante e extravagante. Sabe como são? Tomavam a pobre moça e a tratavam como se fosse um animal. O tipo de tratamento que elas davam para ela. Todo o trabalho duro elas davam para ela, lavava os pratos, limpava, arrumava as camas, tinha que fazer tudo. E elas passavam o tempo pintando-se e arrumando as unhas, os lábios e se adornando. Muito, muito presumidas. E elas especialmente fizeram isso quando escutaram que o filho do proprietário viria, que era o dono de tudo. Ele vinha de Chicago, da grande companhia empacotadora, visitar o rancho. Elas se adornaram com roupa boa, se vestiram e se aparelharam, se prepararam para a sua vinda. Então, também o mundo religioso está tentando se preparar, do jeito deles. Está tentando, mas não é da forma que agrada a ele. Estão tentando se preparar realmente, se adornando, fazendo o que podem, mas olha o que o profeta disse. Só que olha o motivo delas. Elas se prepararam também. Pintaram a unha, se arrumaram, a melhor roupa. Cada noite a conversa era que elas iam enganar esse jovem. Olha o que o profeta está dizendo. O motivo delas, o objetivo não era ele, era enganar ele. Elas queriam enganar ele. Então, o coração delas não era puro. Elas tinham segundas intenções, interesses. Elas estavam fazendo aquilo por um interesse. Então a conversa delas era essa. Como elas iam enganar esse jovem e casar com ele e assim seriam donas do rancho. É isso que elas queriam, bênçãos. Elas queriam uma vida tranquila, uma vida boa para gastar dinheiro, bênçãos. Casa nova, aceita Jesus, Jesus dá casa nova, Jesus dá carro novo, você não tem problema. Eu vi um pregador esses dias, bem famoso nos Estados Unidos, falando, olha, se você aceitar Jesus, você nunca vai ficar doente, você nunca vai ter dificuldade financeira. Olha que evangelho falso é esse. Então elas estavam olhando para esse lado, casar com ele, enganar ele para ficar com o rancho, ficar com a fazenda, ter uma vida folgada, é isso que elas queriam. Então o mundo religioso nesse dia também está olhando para as bênçãos de Jesus, que Jesus realmente dá a bênção. Ele abençoa, mas eles estão só focando nisso. Claro, quem casasse com ele teria isso, mas não era o principal. O principal era ter a ele, ter o amor dele. Amém? Elas não queriam realmente que ele fosse senhor sobre elas, que ele fosse marido, que ele dominasse sobre elas. Elas queriam as bênçãos, queriam a fazenda, queriam o rancho. E o profeta disse que ele era tão rico, que tinha milhares de alqueires, de hectares de terra, de gado. Tinha até uma linha de trem para levar o gado, para levar para o frigorífico, para empacotar e vender. Era muito rico. Então elas estavam com esses interesses e elas se prepararam para isso. Mas ele discerniu que elas tinham essas segundas intenções. E nessa moça, como nós ouvimos, ele não viu isso. Ele viu realmente caráter. Ele viu que era aquilo que ele buscava realmente. Amém? Glória a Deus. Então o profeta disse que ela era uma boa moça, a prima órfã. Ela era boa, mas ela não era nem considerada família. Então o profeta disse, assim é como com a igreja verdadeira perante as denominações. Eles são um grupo de interdenominacionais. Um montão de desgarrados, em outras palavras. E então o profeta diz aqui, quero pegar aqui uma parte. Eu me pergunto, se quando o Senhor Jesus vier,
ele encontrará uma igreja ou só uma denominação chamada igreja? Sem azeite em sua lâmpada e não preparada para ir. Eles têm vestidos finos, as mais grandes igrejas, mais grandes do que todas as outras coisas. Mas Deus não quer isso. Olha o que Deus quer. Ele quer a você como uma pessoa. Amém? Ele não vem buscar uma igreja, tabernáculo em Curitiba. Não é isso que ele quer. Ele quer você como uma pessoa. Amém? Você como uma pessoa. Eles podem ter os melhores pastores, a melhor mesa de diáconos, mesa diretora de diáconos, mas ele quer você com azeite. Amém? O que ele está buscando é isso. Você com azeite, você com o Espírito Santo, você com ele morando. Você um com a palavra, um com ele, com o caráter dele. Ele quer a você com o azeite. Ele vem a levar esse azeite e essa noiva. Amém? Então o que ele vem buscar? Ele vem buscar esse azeite e essa noiva. Então para nós irmos, nós temos que realmente ser um com a palavra. Ter realmente o azeite em nós. Porque ele vem buscar o quê? Esse azeite e a noiva. Amém? A vida dele em nós, ele só vai levar quem realmente é feito do mesmo material que ele. Amém? Glória a Deus. E o profeta diz assim: ele virá, olhará ao redor e as suas vestes, ele saberá que você é um bom membro de igreja, mas ele está buscando algo diferente da corrente regular de igreja. Amém? Ele está buscando algo diferente. Amém? Algo diferente da corrente regular de igreja, povo religioso. E o profeta diz assim: Deus tem que suportar algumas vezes. Essa é a maneira que a verdadeira igreja de Deus tem que suportar algumas vezes e fazer o pior trabalho. Todos os nomes escandalosos e tudo que é mal é jogado sobre ela. Ela é como uma grande ave salpicada. Todas as outras aves se juntam contra ela. Se juntam contra, mas isso não importa. Seu nome está no livro do Cordeiro. Amém? Joga coisa, joga sombra, fala mal, chama de tudo que é coisa, mas não se importe com isso. O nosso nome está no livro da vida do Cordeiro. É isso que importa. Ele nos escolheu. Amém? Então essas aves se juntam, mas ela estenderá suas grandes asas algum dia para voar. Amém? Ela está pronta. Essas manchas significam que o sangue de Cristo foi salpicado sobre ela. Amém? O sangue de Cristo está salpicado sobre ela. Amém? Glória a Deus. Então esse moço encontrou a ela. Eu tenho te observado. Ninguém mais sabe, senão eu. Eu vim aqui para buscar uma esposa. E de tudo que eu tenho visto, tu atendes os requisitos. Amém? Tu atendes os requisitos. Tu cumpre aquilo que eu me agrado. Tu atendes os requisitos. Como se sentiria ela? O filho do dono perguntando se ela queria ser sua esposa? Senhor, eu não sou digna, como foi falado. Nós não éramos dignos, mas Ele nos escolheu. Amém? Glória a Deus. Amém. Está disposto você a tomar o caminho e aprontar-se para a vinda do Senhor? Amém? Está esperando você que Ele venha? Amém? Você está realmente amando a sua vinda? Amém? Para nós que estamos amando a sua vinda, o profeta disse, não será uma coisa espantosa. Não vai ser algo... O mundo, às vezes, fala em arrebatamento, as pessoas acham estranho, acham uma coisa espantosa. Fala da revelação da palavra, é uma coisa espantosa. Mas para nós, não. Amém? O profeta diz, não será uma coisa espantosa.
Vai ser o momento mais agradável que você possa pensar. Amém? É o momento mais agradável que nós possamos imaginar a vinda do Senhor para todos aqueles que amam a sua vinda. Amém? Ele já tem vindo. Essa vinda já tem começado, como nós aprendemos. Está faltando só a finalização, que é a nossa ida daqui. Amém? E não vai pegar nós de surpresa. Estava pensando que a mensagem diz aqui que é um rapto repentino e secreto. Claro, é com abrir e fechar de olhos, como ladrão de noite, mas para nós conhecemos. Ele realmente tem dado essa promessa para nós. Para nenhuma daquelas outras moças ele deu uma promessa, mas só para ela ele deu uma promessa de casamento. Então para ela era o tempo mais glorioso. Agora olha a atitude dela. Realmente depois que ela recebeu aquela promessa, o que ela poderia ter feito? Ah, é? Agora eu não trabalho mais, eu não lavo roupa mais, eu não limpo o chão, eu não arrumo cama, vou sentar aqui, vou ficar tranquila, porque agora eu realmente tenho a palavra dele, eu estou noiva, eu vou descansar, vou sentar na cadeira. Ela fez isso? Não. Ela continuou da mesma forma. Amém? Então que nós possamos olhar para esse exemplo também. Nós temos recebido essa promessa de casamento. Ele tem dado a palavra para nós. Ele vai cumprir, mas nós temos que prosseguir dia a dia, até aquela hora que essa doce carruagem virá. Ela continuou realmente se aplicando, fazendo tudo da mesma forma que ela fazia. Lavando a louça, arrumando a casa, aguentando ali e se preparando, arrumando o vestido, como foi falado, recebendo toda espécie de zombaria. Então nós temos recebido a palavra tem se aberto para nós, mas não está tudo concluído ainda. Os jovens não está tudo concluído ainda. Não podemos sentar na cadeira, acomodar, não, já sei, tenho recebido a abertura da palavra, dos mistérios, ele tem sussurrado o mistério no meu ouvido, mas ela continuou até o dia. Que nós possamos olhar para isso realmente como um exemplo para nós, e ela não ficou atacando ninguém, ela ficou ali, submissa, ali, aquilo, mas no coração dela tinha alegria. O profeta disse que ela estava feliz fazendo aquilo. Então, que tempo para nós de felicidade, de alegria, de encarar a zombaria, encarar a crítica, o que jogam contra nós, como o profeta disse, dos nomes piores que nós possamos imaginar. Até mesmo de alguns irmãos nossos. Crítica, zombaria. E elas podiam falar, mas, então se é assim, por que ele nunca voltou aqui? Imagina, ele foi embora, deixou ela ali, que tipo de namorado é esse, de noivo é esse que não volta uma vez? Então elas poderiam até ter argumentos, mas cadê ele? Né? E não é isso que dizem para nós, às vezes, o casamento realmente acontece aqui, como foi falado, já aconteceu. E cadê ele? Cadê o esposo? Não é o mesmo quadro aqui? Ele foi, voltou para lá, para onde ele morava, preparar a casa, preparar tudo, e ele não voltou ali, só para buscar ela. Então, mas ele tinha um homem. Nós lemos na mensagem, foi falado aqui, creio que foi falado, ele tinha um homem que estava de olho nela. Tudo que ela fazia, ele levava um relatório para ele. Ele não deixou simplesmente, ele sabia tudo o que estava acontecendo ali. O que ela fazia, o que ela deixava de fazer, tudo ele estava sabendo. Ele levava esse relatório, então. Deixa eu achar aqui onde o profeta diz isso. O profeta diz assim: eu deixei um homem nesse rancho desde que eu me fui daqui, o ano passado. Ele me traz um relatório de tudo o que tu tens feito. E ele falou isso para ela só no dia que ele chegou para levar ela. Então, ela não sabia disso. E nós também, o profeta diz, Deus tenha um homem, com letra maiúscula, designado sobre esse tabernáculo nessa manhã. É o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo sabe o segredo do seu coração, o que você pensa, o que você faz, aonde você vai. Ele conhece tudo, o profeta disse. Conhece todos os segredos do seu coração.
Ele sabe o que você tem feito, o que você pensa. Ele diz ao Pai tudo o que você faz. Ele leva a mensagem daqui para lá. Amém? Ele me tem dito que tu tens esperado e tem trabalhado pacientemente esperando que eu viesse. Então, ele levou um bom testemunho. Esse homem que ficou. Levou um bom testemunho. Ó, ela tem esperado com paciência, ela tem trabalhado, está no posto do dever. Agora, tu tens sido uma escrava por muito tempo, mas agora teus dias de escravidão têm terminado. Amém? Nós também fomos escravos por muito tempo, mas o nosso dia de escravidão acabou. Amém? Glória a Deus. Os dias de escravidão têm terminado. Eu trouxe um ministro, então olha só, ele trouxe um ministro de confiança dele para fazer o casamento, não podia ser qualquer um. Então nesse tempo também, Deus teve um homem de confiança aqui, amém? Teve um Elias, teve um profeta que era de confiança dele, amém? E eu trouxe um ministro, e aqui debaixo desse ramalhete de rosas, tu serás a minha esposa. Então, como foi falado, o casamento aconteceu lá na terra dela. E também o casamento acontece aqui. Amém? A nossa ida é só para a festa das bodas. É só ir embora para a festa. Amém? E ele a beijou, colocou um anel no seu dedo, levantou seus braços ao redor dela, colocou na carruagem para levar ao grande palácio em Outer Drive, Chicago, o lugar mais seleto da nação, aonde ela iria viver como sua noiva. Mas por que ele fez isso? Se ele tivesse chegado lá, ela estava sem vestido de noiva, tudo suja, tudo esfarrapada, mas ele não tinha gostado dela assim. Mas o profeta diz assim, porque ela estava pronta. Amém? Temos que estar prontos. Ela havia vivido e sido a classe de mulher que ele queria. Então estava pronta, e por todo aquele tempo que o homem levava um relatório, ela teve a classe de vida que ele esperava dela. Sucedeu exatamente naquele momento. Essa repentina sucedeu naquele momento. E o profeta fala, essa repentina vinda secreta do Senhor. O mundo não sabe o que vai suceder, mas nós sim, está à mão. Amém? Como foi falado, não haverá mais demora. Amém? Glória a Deus. O tempo está à mão. Glória a Deus. Então, tem muita coisa boa, mas já vamos indo para o final. Se o irmão Ezequiel puder vir aqui também falar alguma coisa para os jovens, ou orar pelos jovens, como Deus dirigia ele. Boa noite, irmãos. A gente fica ouvindo sobre essas histórias e realmente não são histórias, né? Tudo se repete e isso tem se repetido hoje. E eu creio que a gente tem que agradecer a Deus pelo discernimento e pela sabedoria, pela revelação de nós conhecermos que isso é muito mais do que uma história e extrair disso algo que eleva tanto a nossa alma. E eu estava ouvindo os irmãos falarem e é interessante que às vezes nós gostaríamos que fosse mais fácil ou mais claro, mas você repara que aquele rapaz, ele não chamou todas as pessoas e fez um evento para dizer, olha, desistam, porque eu escolhi essa daqui e é com ela. Não foi um espetáculo público, não foi um evento. Ele chamou só ela. E a gente entende, a gente conhece através do mensageiro de Malaquias 4, que fé é uma revelação.
E essa moça, ela não precisaria mais ter fé se todo mundo soubesse. Olha que bacana, ele me escolheu, todo mundo já sabe, e eu vou me preparar. Não precisaria ter fé. Não, ele veio e falou só para ela. Ele revelou só para ela. Segura esta promessa. E nós... E isso tem acontecido com a gente gostaria que fosse público, que fosse mais simples e que fosse mais fácil, mas ele veio e falou só para você. Aleluia. E para mim, e certamente a gente entende que a gente sabe que espíritos não morrem e todas aquelas chacotas e brincadeiras que houve das primas, e certamente virou piada. E certamente virou o assunto. Você acredita? Ela não deve estar falando sério. Você acredita que ela acredita que... E certamente aquilo ali virou um assunto entre todas elas. Não, ela está querendo ser melhor que todo mundo, então. Justo ela. E espíritos não morrem. E a gente vê as mesmas coisas acontecendo hoje. E eu queria chamar a atenção para um detalhe. Será que alguém de nós imagina que foi fácil esse tempo, esse 1 ano? Exatamente 1 ano, né? Foi fácil esse 1 ano? Com tanta zombaria, e com tanta crítica, e com tanta opressão, e com tanta piada, será que foi fácil para ela? Será que em alguns momentos ela não... Ela falou, não, mas ele me falou, mas, puxa vida, é tanta gente falando contra que parece até que eles têm razão. É tanta gente falando contra que, poxa, será que seria eu mesmo? Com tanta gente falando contra. Vocês acreditam que foi fácil isso durante esse 1 ano? Assim, aquela paz plena e absoluta, aquela coisa, somente regozijo. O regozijo que eu entendo foi do casamento para a lua de mel e para a convivência. Mas esse 1 ano foi fácil? Esse 1 ano foi um período de prova. Esse 1 ano foi um período de provação. Esse 1 ano foi um período onde ela tinha que se firmar numa coisa onde não fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a prova das coisas que se esperam. E como é que tem sido para vocês? E como é que tem sido para nós? Eu estou aqui para dirigir uma pequena palavra aos jovens. Como é que tem sido para você, todos nós, né? Como é que tem sido para você esse 1 ano? Ele já te revelou. E como é que tem sido? E de repente você gostaria que fosse somente flores, somente glória, somente paz, mas certamente não foi o período que ela mais foi oprimida. Que antes ela já lavava a louça, ela já arrumava a casa das primas, mas naquele tempo, entre a promessa e o casamento, foi o tempo de mais opressão. E como tem sido para você? E como tem sido para nós? Se tem uma coisa, irmãos, que nós temos que ser legalistas, o irmão Brana fala, é quanto à sua eleição, é quanto à sua salvação. O restante, irmão, talvez o vestido que ela fez foi foi um vestido de retalhos. Talvez foi um vestido construído talvez ela nem tinha experiência para fazer aquilo ali, nem dinheiro para comprar, e juntou retalho com retalho, e talvez nem ficou o vestido mais lindo que poderia ser. E isso reflete os dias de hoje também. Então, seja legalista quanto à sua eleição, quanto à sua salvação, quanto à promessa que Deus te deu, e nada mais. Eu estava hoje brincando, né? Estava numa chácara e a gente estava ali com uma espingarda de pressão e a gente estava dando uns tiros assim e parece que vai ser mais simples. No começo você pega e pensa, poxa, deu acerto na primeira. E aí na primeira você não acertou, e na segunda também não, e na terceira...
E você vê que não é tão simples assim. E parece tão óbvio, você coloca o alvo aqui, você mira aqui, parece tão fácil, tão simples. E não é tão simples assim, porque às vezes você saiu aqui nem sequer 1 grau, meio grau, já é o suficiente para lá na frente você errar o alvo. Então, irmãos, falando aos jovens nesse período de tanta opressão e mira o teu alvo e busca esse alvo e seja legalista quanto à sua salvação, sabendo que os meios de caminho vai acontecer várias coisas, né, várias provas que vai vir sobre você e que você vai ter que superar pela fé, sem nenhuma evidência. Você vai ter que superar pela fé. Porque o inimigo, as primas, Satanás, os espíritos, eles vão falar para você, poxa, mas com essa vida que você está levando, não dá. Mas a Bíblia fala em Romanos 8, aos que ele predestinou, ele também chamou. Irmão, se Deus te chamou, é caso encerrado. É caso encerrado. E eu tenho certeza que para vocês jovens, como para os velhos, como para mim, como para todos, uma das coisas mais frequentes, você não merece, mas eu não achei nenhum lugar da Bíblia que fala que é para quem merece. É para quem ele chamou, e ele me chamou. Mas você não é digno, mas eu não achei nenhum lugar que é para quem é digno, é para quem ele chamou. Ele me chamou, ele te chamou, irmão. Ele já revelou a palavra para você. A gente caminhou com Cristo, né, sentido a Emaús durante 50 anos. Queimava o coração. Ele abriu as Escrituras. Depois ele abriu os olhos deles. Depois ele abriu o entendimento deles. Deus não abriu o nosso entendimento, que sempre queimou o nosso coração. Mas agora Deus, muito mais do que abrir as Escrituras, que estavam abertas já desde os tempos do mensageiro, já estava aberta, já queimava o nosso coração. Deus abriu os nossos olhos e hoje Deus abriu o nosso entendimento. Agora, meu irmão, caso encerrado. Então, irmão, essa mira, meus irmãos jovens, os solteiros, né? Essa mira que você tem que ter não é quanto à salvação ou não. Salvo nós já somos. Ele nos chamou, nos predestinou e nos glorificou. Isso está no tempo passado, nos glorificou. Está no tempo passado. Isso é caso encerrado. Essa mira é para você dar o melhor testemunho possível. Essa mira que você tem que ter hoje como solteiro, como rapaz solteiro, é a gente entender que Satanás ele perseguiu Moisés quando jovem, quando criança, e Cristo quando criança, e o irmão Brana desde bebê, naquela nevasca, e depois quando criança, que aquele rifle, ele tentando atirar e não conseguia, e era Deus livrando o ministério. Então, irmãos, essa mira que eu digo para os irmãos, cuide com cada palavra dita e cada gesto e cada dia da sua vida e cada hora da sua vida, no que pode ser um dia um ministério, uma ajuda para tantas outras pessoas. Então, se você começa a construir um prédio e tem que dar 90 graus exatamente, e fica 1 grau só fora, aqui embaixo você não percebe nada, só ficou só 1 grau fora. Quando o prédio estiver construído, vai ver que ficou torto. Então, cuida aqui nesse alicerce, nessa parte, né, no fundamento, cuida disso e zela disso para que lá na frente nós possamos ser grandes bênçãos na mão de Deus e grandes ajudas às moças. Satanás está... É uma das grandes frustrações dele, um dos grandes objetivos é derrubar quando solteiro. Então, cuida disso, cuida desse alvo. Mas esse alvo, eu repito para os irmãos, não é quanto à salvação.
Salvo nós já somos. Ele já predestinou, já chamou e já formou o filho. Se ele veio à tua casa, irmão, se ele veio ao teu coração, como ele foi à casa de Maria, como o anjo desceu para falar com Maria, não desceu para falar assim, olha, é você que é Maria? Olha, eu tenho uma proposta para fazer, mas se você não aceitar... Não, ele já desceu com endereço. O anjo, Miguel, desceu com endereço, vai lá em Maria e revela isso, e diga isso, e o seu nome será Jesus. Acabou. Se o anjo desceu até você e te revelou, irmão, o filho já está feito em carne. Não é mais uma questão de analisar, não é uma proposta. A palavra não volta vazia. Se Deus te revelou, seja legalista quanto à sua salvação e cuide bastante quanto ao testemunho. E crie isso e cuide disso quanto ao seu testemunho. Moças, cuidem quanto ao seu testemunho. Às vezes o fato de não lavar uma louça, você pensa, bom, como diz, eu não sou casada ainda, então eu não tenho obrigações. Mas essa moça estava lavando louça e isso chamou a atenção. E às vezes o fato de lavar uma louça, de ser uma moça zelosa, vai ajudar na escolha de um jovem com caráter semelhante e quem sabe um dia uma grande obra e um grande ministro e uma grande bênção nas mãos de Deus. Então o fato de lavar uma louça ou não tem a sua importância. Jovens, o que fala, o que faz, o que frequenta, isso tem a sua importância. Então, cuidem bastante com isso. E graças a Deus por tudo que tem acontecido nesse ministério tão glorioso, que Deus nos abençoou e nos presenteou nesses últimos dias. Tem sido uma coisa maravilhosa ver, né, tudo que tem acontecido. Mudou as nossas vidas. E nós estamos aqui apenas para render mais adoração a Deus e viver uma vida cada vez melhor. E se Satanás te assola com pensamentos, como assolou essa moça durante um ano, não é aquela frase que diz, você não pode evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça, você pode evitar que eles façam um ninho nela. É impossível que Satanás não vai te trazer pensamentos de temor e de coisas ruins, mas você pode, pela fé, evitar que eles criem raiz na sua mente e que desça para o seu coração. Então, segura na fé, segura na palavra, na revelação que Deus já te deu, que certamente nós seremos muito abençoados. Estava falando do tempo que a gente está vivendo hoje, comparando com coisas naturais, porque tudo se repete, falando que os fatos se repetem de quando em quando, né? E isso é bíblico, tudo se repete. Assim como o natural e o espiritual, eles se repetem simultaneamente. E algumas coisas, assim, a gente não tem tempo para isso, mas algumas coisas, por exemplo, hoje em dia, você vê as mulheres, elas querem um companheiro, um namorado, um marido, mas elas não querem alguém que mande nelas. Tipo assim, não, eu quero namorar, eu quero até casar, mas não quero ninguém que mande em mim. Isso é um reflexo da mulher espiritual que quer um companheiro, que quer um Cristo que abençoa, ela só não quer ser mandada. Ela só não quer se submeter. Isso natural mostra o espiritual. Repara que nos últimos dias, nos últimos anos aqui da Terra, né, já se consegue fazer, inventar agora, não sei quantos anos atrás, os bebês de proveta, por exemplo, que nada mais, nada menos do que, não, eu não quero a participação do macho. Na verdade, o que as igrejas têm feito hoje tem gerado filhos e filhos e filhos sem a participação de Cristo. Ela quer resolver sozinha e fazer sozinha. E nos últimos dias, né, a Bíblia sempre foi um mapa onde as pessoas
Quando você tem um mapa, você tem que primeiro achar onde você está, senão o mapa não serve para nada. Então você tem que primeiro achar onde você está dentro desse mapa, para que você consiga saber se vai para o norte, se vai para o sul, se anda para lá, se anda para cá, e assim por diante. E a Bíblia sempre foi isso. E o ser humano, desde muitos milhares de anos atrás, vamos dizer que alguém saísse de Hebrom para ir ao Egito, ele ia pegar um rascunho, um mapa, para falar, ó, você vai passar por tal montanha, dê a volta a tal montanha, atravessa um rio e assim por diante, tal, até você avistar o Egito, até você... Isso era um mapa. Sempre foi assim na história natural, até que nos últimos dias inventaram um sistema de GPS, que é um sistema de posicionamento global, onde com um simples aparelho você não precisa mais se achar dentro do mapa, porque o aparelho simplesmente ele não mostra mais o mapa, ele mostra onde você está. E durante todas as eras e todos os profetas e todas as mensagens que houve, as pessoas se guiavam pelo mapa, mas nos últimos dias haveria de vir um ministério que abriria todas as escrituras e que revelaria todos os mistérios e que mostraria a sua posição dentro do mapa. E hoje você lê de Gênesis 1 a Apocalipse 22, e nós temos uma mensagem que nos posicionou dentro da Bíblia. Você abre o livro de Esther e fala, eu estou aqui. Você abre o livro de Ruth e fala, eu estou aqui. Você lê a história de Sara, você diz, eu estou aqui. Você lê Tamar, você diz, eu estou aqui. Hoje, não precisamos mais do mapa, porque a mensagem, a palavra do sétimo mensageiro trouxe a evidência nesses últimos dias, um sistema de posicionamento bíblico, onde você sabe exatamente aonde você está. Então, irmão, se você aceitou essa mensagem desse anjo, seja legalistas. Cuide para ter a melhor vida possível. Zele, um povo zeloso e de boas obras. Mas quando você fracassar, ainda assim dê glória a Deus, porque de fracasso em fracasso nós chegaremos na glória e nós teremos toda a eternidade para adorar o nosso Deus, para adorar o nosso Rei e para agradecer a Deus pelas misericórdias que, com tanto fracasso, com tantas falhas, com tantos temores, com tantos erros, ainda assim Ele nos predestinou, nos chamou e nos glorificou. Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe cada um de nós. Obrigado, irmão Silvio, pela oportunidade. E sejam legalistas. E nunca esqueça disso. E não deixe nenhuma prima te convencer que ele não vem, porque ele vem e é para nós. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Pois, dessa parte, acho que só encerrar, né? É muito bom. Nós vamos já indo para o final, os músicos podem vir. E vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Tudo que Ele tem nos dado, pelo que ouvimos. Pai bendito, como são grandes, ó Pai, as Tuas promessas. Como o nosso coração se alegra nesse instante, Pai. Como foi falado ao longo dos anos, nosso coração tem queimado, Pai, ao ouvir as Tuas verdades, ó Pai, a Tua palavra, e o nosso coração realmente tem se alegrado, e o Senhor tem tirado as escamas dos nossos olhos, o Senhor tem aberto o nosso entendimento, Pai, e não há dúvida nenhuma, eu creio que se tiver um eleito eu estarei lá, Pai, e essa eu creio que é a fé de cada um aqui, Pai bendito. Obrigado pela Tua infinita graça. Não foi a minha escolha, foi a Tua escolha, Pai. Eu não tinha chance nenhuma, glória nenhuma, mérito nenhum, condição nenhuma, Pai. Mas pela Tua escolha, pela Tua graça, Pai. Como eu sou feliz, ó Pai bendito. Como eu sou agradecido a Ti, ó Pai. Que nós possamos realmente estar nos preparando, Pai. Não descuidando da nossa vida, Pai. Não deixando a vaidade assolar nossas vidas, ó Pai. As irmãs, ó Pai, ajude, Pai bendito. Que a vaidade não assole a vida delas, não entre aos poucos, ó Pai. Mas se mantenham, ó Pai, realmente ataviadas com a Tua palavra. No seu agir, no seu porte, na sua vida, Pai.
esses jovens, ó Pai, livra das armadilhas do inimigo, Pai, porque o inimigo vai tentar tragar a cada um, ó Pai, mas que o Senhor possa, ó Deus, livrá-los, ó Pai bendito, quando eles estão se encaminhando para o buraco, Pai, para a lata do lixo do pecado, Pai bendito, que aquela vida que está ali dentro, Pai, aquela fagulha de vida do Teu Espírito Santo na alma, Pai, possa gritar e protestar, Pai bendito, alertar do perigo, Pai, para que eles escapem dessas armadilhas do inimigo, Pai, e cada um acerte o alvo como ouvimos, ó Pai bendito. Livra-nos do pecado, Pai, livra-nos da incredulidade, Pai, livra-nos do comodismo, do conformismo, Pai. Se eu não tenho sido sincero o suficiente, Pai, coloca a sinceridade em mim, ó Pai. O amor pela Tua palavra, Pai bendito. O amor pelas almas, ó Pai. O amor pelo que é correto, Pai bendito. Porque quando a injustiça se espalha, a incredulidade, Pai, o amor de muitos tem esfriado, Pai. Mas que nós possamos a cada dia, Pai, viver essa expectativa, Pai, desse evento glorioso que será para a Tua noiva, Pai. Não será um evento terrível, será um evento glorioso. O mais glorioso que nós possamos imaginar, Pai, a nossa ida desse mundo, Pai. Deixar esse mundo, esse hospital para pestilentos, ó Pai. Enfermo pelo pecado, essa terra condenada, Pai. Que nós possamos ter uma expectativa em nossos corações, ó Pai. Por cada culto, por cada momento na Tua palavra, Pai. Por cada momento de comunhão contigo, Pai. E quando se aproxima o casamento, há expectativa. Que nós possamos ter essa expectativa em nossos corações, na nossa vida, Pai. Desse evento maravilhoso, Pai. E que privilégio temos, ó Pai bendito, de nem provarmos a morte, cremos que não enfrentaremos a morte, Pai. Que povo privilegiado somos, ó Pai. Que nós possamos estar vestidos com a Tua palavra, Pai. Vestidos com essa veste branca, Pai. Com esse vestido resplandecente, alvo, puro, que são as justiças de Cristo, que são as justiças dos santos, ó Pai. Nós não temos condições, mas estamos no nosso posto do dever, ó Pai. Dando o que podemos, ó Pai. Aquela moça ali economizou os centavos para comprar aquela veste. Nós estamos aqui, ó Pai, dando o que nós podemos, ó Pai bendito. Nos esforçando para acertar o alvo, Pai. Vem e completa o que nós não conseguimos, ó Pai. Nós temos feito aquilo que nós podemos, ó Pai. E a cada dia queremos fazer melhor, ó Pai. Aonde não damos conta, Pai. Vem e pega na nossa mão, ó Pai bendito. E nos impulsione para a frente, Pai. Nos impulsione em direção, ó Pai, a essa perfeição, ó Pai bendito. Glória seja dado a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, no céu houve silêncio quase meia hora. Como estava escrito, foi no final da tarde, ele desceu em uma nuvem de glória e clareou toda a palavra, como estava escrito. E muito em breve haverá uma grande festa no céu. E a noiva já estão casados e vão pra lua de mel. Eu também vou subir, o noivo preparou para mim um lugar, pois faço parte da sua família e o seu nome eu já tenho no meu.
abriu o 7º selo. No céu houve silêncio quase meia hora. Começava escrito. Foi no final da tarde, ele desceu em uma nuvem de glória e clareou toda a palavra. Começava escrito. E muito em breve haverá uma grande festa no céu, pois o noivo e a noiva já estão casados e vão pra lua de mel. Eu também vou subir, o noivo preparou para mim um lugar, pois faço parte da sua família, e o seu nome eu já tenho no meu. E num piscar de olhos, o meu corpo vai se transformar, aquela dimensão vou contemplar. Eu também vou subir, o noivo preparou para mim um lugar, pois faço parte da sua família, e o seu nome eu já tenho no meu. E num piscar de olhos, o meu corpo vai se transformar, aquela dimensão vou contemplar. Eu vou contemplar. Eu vou contemplar. Eu vou contemplar. Amém. Glória a Deus. Enquanto nós estamos desse lado, às vezes temos notícias tristes que temos que dar. Então, recebemos aqui que mais um cristão, um guerreiro, encerrou sua carreira nesse lado do rio. O pastor Manuel Pontes faleceu, então comunicaram para a gente. E, pelo que me falaram, ele foi para a UTI com problema de saúde e faleceu. Então vamos orar pela família. E então vamos fazer essa oração. Dirija uma oração intercedendo pela família, pelos que ficaram. Pai bendito, nós pedimos nesse instante, Pai, pela família do pastor Manuel Pontes, que o Senhor os ajude nesse momento difícil, Pai. A morte não é bem-vinda em nenhum lugar, Pai. A dor da separação, Pai, não é fácil, é algo que difícil, que dói, Pai. Então o que nós podemos fazer é apenas lembrar dos familiares, dos seus filhos, da sua família, Pai. Que o Senhor possa ser o amigo nessa hora. O Senhor possa ser o consolador para eles nesse instante, Pai. Nesse tempo difícil que eles estão atravessando, Pai. Ele era um pastor, um líder, e que o Senhor ajude o seu povo também, ó Pai. Tem misericórdia, Pai bendito. Nós intercedemos nesse instante, Pai, e que o Senhor console e dê o alento a cada um, ó Pai, e guie a cada um, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai amado, pela Tua graça e Tua misericórdia, Pai, que o Senhor seja, ó Pai, o bálsamo que pode, ó Deus, acalmar aquela dor, Pai, que estão sentindo, Pai bendito. Entregamos tudo a Teus cuidados, ó Pai, intercedendo. E nós, ó Pai, nesse instante, vamos voltar para nossas casas, ó Pai. E também, ó Pai, oramos por Elaine Lopes, que pediu essa oração por libertação. E Rodrigo Ribeiro Alves por revelação. Ó Pai bendito, toma, ó Pai, essas vidas em Tuas mãos, ó Pai. A irmã Elaine que está pedindo, Elaine Lopes, ó Pai, que pede por libertação. Que o Senhor seja, ó Pai, aquele que nesse instante rompa, ó Pai,
aquilo que está prejudicando essa pessoa, essa vida, Pai. Rompa os grilhões, ó Pai, aquilo que a prejudica, Pai, aquilo pela qual ela está pedindo que quer ser liberta, Pai bendito. Que o Teu Espírito Santo possa tocá-la, Pai, e essa obra seja feita em sua vida, Pai bendito. Irmão Rodrigo também, que está pedindo por revelação, Pai. Todos nós pedimos juntamente com ele, Pai. Que o Senhor nos dê esse espírito de sabedoria e revelação, Pai, ampliando para nós, ó Pai, pois a Tua palavra é uma fonte inesgotável, Pai. É uma fonte que jorra, Pai, borbulha essa água viva, Pai. Que nós possamos receber essa revelação, Pai. E leva-nos em paz nesse instante, Pai bendito, para as nossas casas. Livra-nos, ó Pai, de qualquer perigo, de qualquer problema. E também, ó Pai, se houver um amanhã, os cultos que serão realizados, pedimos desde já, Pai. Leva os Teus filhos em paz. E o irmão Samuel também, que comunicou que não pôde estar presente, que o Senhor o abençoe, Pai bendito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.